Hoje nós vamos continuar falando sobre a prova de João Pessoa na Paraíba, que aconteceu mês passado para o cargo de arquiteto. No vídeo passado, que eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, nós resolvemos a prova de conhecimentos básicos e hoje nós vamos, enfim, resolver a prova de conhecimentos específicos. Então vamos lá! Olá, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos continuar resolvendo a prova do cargo de arquiteto da Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. Nós começamos a falar dos conhecimentos básicos e agora nós vamos para os conhecimentos específicos. E eu já quero deixar aqui os meus pêsames para quem fez essa prova, porque eu não diria que ela estava difícil, mas ela tinha algumas questões que, ao meu ver, são bastante injustas para quem estuda para concurso. Mas vamos falar ao longo desse vídeo quais são essas questões e o que eu achei. Vamos lá então. Questão número 21. Em uma edificação existente é necessário realizar uma reforma para adequação espacial de modo a garantir a acessibilidade universal aos seus usuários. Nessa reforma deverão ser implantadas rampas de acesso à edificação, adaptação de banheiros e sinalização. Para essa edificação, qual é a inclinação máxima aceitável para a rampa segundo as normas de acessibilidade? Essa era uma questão relativamente tranquila de NBR 9050, uma questão bastante cobrada que fala sobre o cálculo da inclinação da rampa, medidas mínimas. O que acontece é o seguinte, aqui tinha uma pegadinha, nem era uma pegadinha porque o enunciado já deixava bem claro que se tratava de uma reforma, né? Nós temos duas tabelas, como vocês estão vendo, né? A tabela dos casos comum, caso geral, e a segunda tabela que são dos casos especiais, que incluem as reformas. Para esse tipo de questão, a gente precisaria ver a segunda tabela, a tabela do caso de reformas. E daí a gente ia ver que a inclinação máxima permitida seria de 12,5%. Resposta letra E. Questão número 22. Na edificação citada na questão anterior, para a adaptação dos banheiros comuns para banheiros acessíveis, qual deverá ser a dimensão mínima para o espaço de manobra de cadeira de rodas? Essa é uma questão também da NBR 9050, que é um pouquinho mais bem elaborada. Um pouquinho mais difícil até de responder. Por quê? Porque normalmente quando se pergunta dimensões mínimas de ambiente sobre 9050, normalmente as questões que são trazidas em prova são aquelas questões da rotação de 90 graus, 180 graus, percurso com deslocamento ou sem deslocamento, né? Normalmente é isso que cai. Aqui não, aqui ele queria saber as dimensões mínimas do banheiro acessível em caso de reformas ainda, né? E daí a resposta seria a letra D, espaço de 1,20 por 1,5. Essa já é uma questão mais bem elaborada, né? Que exige que o candidato saiba qual figura se trata, né? Do banheiro acessível em caso de reformas, que não é normalmente uma figura tão cobrada assim em prova e por isso deve ter pego alguns candidatos por aí. Questão número 23. A operação urbana consorciada é um instrumento de política urbana previsto no Estatuto da Cidade, por meio do qual é possível realizar intervenções urbanísticas. São medidas previstas no instrumento, exceto. Então aqui ele está querendo saber qual dessas não é uma medida prevista na operação urbana consorciada. Regularização fundiária, alteração das normas edilícias, regularização de construções, alteração de índices de usos e ocupação do solo ou alteração de características do parcelamento urbano. Então, para a gente responder essa questão, a gente teria que saber lá o que está escrito no artigo 32 do Estatuto da Cidade. Então, vamos aí. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas, estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas, a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerando o impacto ambiental delas decorrente, a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente,
e a concessão de incentivos e operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais e que comprovem a utilização nas construções e uso de edificações urbanas de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas. E com isso, a única alternativa aqui que não foi citada é a letra A, regularização fundiária. Então, a regularização fundiária não é uma medida prevista como sendo fazendo parte da operação urbana consorciada. Esse era o nosso gabarito. A questão número 24 foi anulada, perguntando o que era o plano diretor, né? E aqui eu acredito que ela tenha sido anulada porque várias questões poderiam ser respostas. A letra A era mais óbvia, né? Um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, porém nós tínhamos, acho que, mais de uma alternativa, por isso ela foi anulada. Então vamos para a questão número 25. Na cidade de João Pessoa, as edificações residenciais do tipo multifamiliar, localizadas nos setores residenciais SR1 e SR2, devem ser submetidas aos índices de ocupação. E aí nós teríamos que saber quais são esses índices da SR1 e SR2. E para a gente responder essa questão, nós precisaríamos ir lá para o Código de Obras do município de João Pessoa para a gente conseguir chegar à resposta. Então vamos lá. Artigo 24. Nos setores residenciais SR2, para as edificações do tipo multifamiliar, serão observados os seguintes índices. Índice de ocupação não superior a 0,4. Artigo 25. No setor residencial SR1, do tipo multifamiliar, serão observados os seguintes índices. Índice de ocupação não superior a 0,7. Logo, o nosso gabarito é a letra D, não superiores a 0,7 e 0,4 respectivamente. Daí a importância de você estudar então as legislações municipais, né? O Código de Obras, o Código de Posturas e também o Plano Diretor, né? São as 3 legislações municipais que seriam cobradas nesse concurso. Vamos para a questão número 26. A ocupação de passeios públicos com mesas e cadeiras no calçadão da praia, na cidade de João Pessoa, é permitida somente a estabelecimentos como bares, lanchonetes e similares, quando atendidos aos seguintes requisitos. Mais uma questão de legislação municipal. Vamos à resposta então. Para autorização da concessão, será obrigatório o atendimento das seguintes exigências. A ocupação não poderá exceder a metade da largura do passeio correspondente à testada do estabelecimento a partir do alinhamento do lote. 2. Distarem as mesas no mínimo 1,5 m entre si. E 3. Deixarem livre para o trânsito de pedestres uma faixa do passeio de largura não inferior a 3 metros, a partir do meio-fio, quando se tratar do calçadão da praia. Questão número 27. Na cidade de João Pessoa, a área do macrozoneamento, onde é permitida uma intensificação moderada do uso e da ocupação do solo, e podendo o índice de aproveitamento único ser ultrapassado até o limite de 2,0, é classificada como, nós temos alternativas, zona especial, zona não adensável, zona adensável prioritária, zona de restrição adicional e zona adensável não prioritária. Essa é uma questão que eu vou ter que discordar um pouco do gabarito dado pela banca. Não sei se alguém entrou com recurso, eu teria entrado, porque assim, a resposta que a banca deu, o gabarito que a banca deu foi a letra E, zona adensável não prioritária. Mas se a gente for lá no plano diretor, no artigo 12 do plano diretor, a gente tem a seguinte definição para a zona adensável não prioritária. Zona adensável não prioritária é aquela onde a disponibilidade ou a falta de um dos sistemas da infraestrutura básica permite uma intensificação moderada do uso e ocupação do solo, e na qual o índice de aproveitamento único poderá ser ultrapassado até o limite de 1,5, e nos termos desta lei. Veja bem que ele falou 1,5, e aqui o enunciado trata claramente falando até o limite de 2,0. Então, isso aqui não poderia ser uma zona adensável não prioritária. Portanto, essa questão, na minha opinião, teria que ser anulada. Se alguém tem alguma outra resposta em algum outro artigo, por favor, deixe aqui nos comentários, porque eu não encontrei, eu encontrei essa resposta do plano diretor,
E para mim isso já seria motivo para recurso e anulação da questão. Mas, até onde eu sei, a banca não anulou, né? Ela manteve o gabarito na letra E. Vamos para 28. Sobre as estratégias de implantação dos projetos de edifícios hospitalares para melhor aproveitamento da iluminação, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 1. A luz natural possibilita um atendimento mais humanizado, auxiliando na recuperação de enfermos. 2. Uma alternativa para ambientes sem acesso direto à iluminação natural pelas fachadas é a inserção de pátios internos abertos. 3. Os elementos construtivos que controlem ou bloqueiem a iluminação nos ambientes internos devem ser dispensados para melhor aproveitamento da luz natural. E 4. A radiação solar deve ser a principal fonte de iluminância dos ambientes, sejam em ambientes de circulação e espera ou em ambientes de atendimento ambulatorial. Essa era uma questão bem fácil, né? Porque assim, só tem uma alternativa aqui que não tem nenhuma lógica, porque veja bem, a número 1, a luz natural possibilita um atendimento mais humanizado, auxiliando na recuperação dos enfermos. Ok, muito correta, né? Número 2, uma alternativa para ambientes sem acesso direto à iluminação natural pelas fachadas é a inserção de pátios internos abertos. Também está correto. Agora, olha o absurdo que fala número 3. Os elementos construtivos que controlem ou bloqueiem a iluminação dos ambientes internos devem ser dispensados para melhor aproveitamento de luz natural. Não devem ser dispensados. E a 4, a radiação solar deve ser a principal fonte de iluminância dos ambientes, seja em ambientes de circulação e espera ou em ambientes de atendimento ambulatorial. Então, 1, 2 e 4 estão corretas. 1, 2 e 4, vamos ver. 1, 2 e 3 estão corretas, letra A não é. 1, 2 e 4 estão corretas. A alternativa, o nosso gabarito é a letra B. Questão número 29. Em edificações hospitalares, ambientes de atendimento de saúde como consulta médica, procedimentos médicos e odontológicos, atendimentos e procedimentos, assim como locais de apoio ao diagnóstico e terapia, não devem estar expostos a ruído superior a... Então nós temos 30 decibéis, 45, 65, 75 ou 90 decibéis. Essa é uma questão que eu só encontrei um texto falando na internet, mas não encontrei nenhuma norma específica. Então, se você achou ou na RDC 50 ou na RDC 51, deixa aqui nos comentários em qual artigo que você achou, em qual parte, porque eu não achei essa definição exata. O que eu encontrei foi esse texto que diz o seguinte: de acordo com essa agência de proteção aí dos Estados Unidos, que eu não vou me humilhar aqui falando inglês, tá? Os níveis de ruído em ambiente hospitalar não devem exceder 45 decibéis durante o dia e 35 decibéis durante a noite. Portanto, segundo esse texto, a nossa alternativa correta seria a letra B, 45 decibéis, que é o gabarito da banca. Porém, eu não encontrei nenhuma das RDCs algo específico que fala do nível de ruído aceitável para esses ambientes. Mais uma vez, se vocês acharem, por favor, deixem aqui nos comentários onde é que está a resposta. Vamos para a próxima questão, a questão número 30, que também fala de arquitetura hospitalar. Essa prova tinha uma pegada bastante voltada, né, para a arquitetura hospitalar. Em hospitais, o estudo e a implantação do subsistema de aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis tem como objetivos, exceto, daí estamos lá, reduzir a demanda de água potável da rede pública, reduzir a vazão lançada no sistema de drenagem urbana, viabilizar a adoção de medidas sustentáveis na edificação, reduzir os gastos financeiros com o consumo de água potável e contribuir para a economia de energia elétrica consumida na captação, no tratamento e na distribuição de água. A resposta para essa questão a gente acha lá no Manual de Diretrizes de Sustentabilidade para Projetos de Arquitetura e Engenharia, portaria número 2, de 7 de janeiro de 2019. Então vamos para a resposta. Objetivos. Grande parte das atividades humanas requer o uso de água potável, cujo padrão de qualidade é estabelecido no Brasil pela Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde do Brasil. O subsistema de aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis, quando implantado, pode ser direcionado a usos considerados menos nobres, como descarga em bacias sanitárias, irrigação de jardins, lavagem de piso, limpeza de calçadas e ruas, limpeza de pátios, espelhos d'água,
torres de resfriamento, etc. Desse modo, é possível reduzir os impactos ambientais da edificação. Nesse sentido, o estudo e a implantação do subsistema de aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis em hospitais tem como objetivos reduzir a demanda de água potável da rede pública, viabilizar a adoção de medidas sustentáveis na edificação, reduzir a vazão lançada no sistema de drenagem urbana, contribuir para a economia de energia elétrica consumida na captação, no tratamento e na distribuição de água. Então, analisando todas as nossas alternativas, a única que não foi citada como objetivo foi a letra D, reduzir os gastos financeiros com o consumo de água potável. Eu entendo que, embora ele não seja um objetivo, ele pode muito bem ser uma consequência, porque realmente há uma redução, sim, dos gastos financeiros com o consumo de água potável. Mas não é um objetivo, portanto, essa é a alternativa errada e o nosso gabarito, né? Vamos para a questão número 31. Os formatos estendidos das folhas da série ISO-A são obtidos pela combinação das dimensões do lado menor de um formato com o lado mais longo do outro formato, maior. Sabendo disso, qual será a dimensão do formato estendido A2.1? Essa questão me deu muita raiva, porque assim, eu, pelo menos, se estivesse fazendo essa prova, eu ia ficar com muita raiva, porque normalmente quando você está lá no AutoCAD, principalmente, você tem lá as versões estendidas, né? A1, A2, A0, e você nunca presta atenção nas dimensões, né? A gente sempre está acostumado com a série A, então, daí a gente tem todas as dimensões, do A0, do A1, do A4, enfim. Então, eu não saberia responder essa questão, eu tentei fazer essa prova e respondi errado. Mas vamos ver a resposta, então. E a resposta a gente acha lá na NBR 16.752, no item 4.1.2, formatos estendidos. Quando necessário, estes formatos são obtidos pela combinação das dimensões do lado menor de um formato com o lado mais longo do outro formato maior da série ISO-A. O resultado é um novo formato, conforme apresentado na figura 6 e na tabela 3. E aqui nós vemos então a famosa figura com todas as dimensões e vemos então que a nossa resposta para essa alternativa de número 31 é a letra C, 420 por 841. Essa era uma questão mais chatinha, porque não bastava você saber quais que eram as dimensões do A4, do A3, do A2, do A1 e do A0, né? Você, além de tudo, ainda tem que saber a versão estendida. Questão número 32. Sobre a cotagem em desenho técnico, assinale a alternativa correta. Daí nós temos todas as alternativas. Bom, as respostas a gente encontraria lá na NBR 10.126, que fala da cotagem de desenho técnico. Então vamos analisar as alternativas. Vamos começar pela letra A. O limite da cota deve ser feito por meio de linha oblíqua a 45 graus. Não, o item 4.3, limite da linha de cota. A indicação dos limites da linha de cota é feita por meio de setas ou traços oblíquos, e não por linha oblíqua. Letra B. A linha de cota deve ter largura igual à linha de contorno do desenho. Errado, no item 3.1.2 fala o seguinte: as larguras das linhas devem ser escolhidas conforme o tipo, dimensão, escala e densidade de linhas no desenho. Letra C. A linha auxiliar deve ser prolongada ligeiramente além da linha de cota. Mais uma vez errado. No item 4.2, que fala das linhas auxiliares e cotas, diz o seguinte: são desenhadas como linhas estreitas contínuas, conforme NBR 8403, mostrado nas figuras. 4.2.1. Linha auxiliar deve ser prolongada ligeiramente além da respectiva linha de cota. Muito bem, esse é o nosso gabarito. Item 4.2.1. A linha auxiliar deve ser prolongada ligeiramente além da respectiva linha de cota. Letra D. As cotas podem ser posicionadas no centro, acima ou abaixo da linha de cota. Como nós podemos ver nessa figura 16, as cotas devem ser localizadas acima e paralelamente às suas linhas de cotas e preferivelmente no centro, nada de abaixo, ok? Letra E. A linha de cota deve ser interrompida quando o elemento cotado for interrompido. Item 4.2.5. A linha de cota não deve ser interrompida, mesmo que o elemento seja. Questão número 33. A largura das saídas dos acessos e das escadas em edificações é dimensionada em razão de sua ocupação e população.
Assim, a largura da circulação na rota de saída em uma edificação hospitalar com população de 150 pessoas e capacidade da unidade de passagem 30 deve ser. Daí nós temos as alternativas. Essa é uma das questões mais bem elaboradas dessa prova e eu acho que uma das mais bem elaboradas que eu vi nos últimos tempos de provas de arquitetura. Porque a gente não dá muita atenção para esse cálculo de população quando a gente está estudando a 9077. E aí, ó, ele caiu. E foi a primeira vez que eu vi ele caindo em prova dessa forma. Ao contrário de outras questões que eu já vou comentar adiante, eu acho essa questão difícil, bem difícil, porém ela não é injusta. Porque tem umas questões aí, que a gente já vai falar sobre elas, que eu não consigo entender qual foi a lógica e que critério que o examinador está adotando e que tipo de profissional que ele quer selecionar, colocando uma questão dessa na prova. Mas essa não, essa eu acho bem interessante. Ó, então vamos lá. Então, como nós podemos ver, no item 4.4.1.2 lá da 9077, a largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas e outros, é dada pela seguinte fórmula: N igual a P dividido por C. N é o número de unidades de passagem, P é a população e C é a capacidade. Então, agora que nós já sabemos dessa informação, vamos fazer o cálculo. Então, ó, N é igual a P dividido por C, né? N é igual, P, que é a nossa população, 150, dividido por 30, que é a nossa capacidade. N vai ser igual a 5. Esse 5, o que quer dizer esse 5? O 5 é o número de unidades de passagem. Qual que é o valor da unidade de passagem? 0,55, não é? Então, nós temos que fazer o seguinte: N igual a 5 vezes 0,55. Nós temos, então, que o gabarito é a letra D, 2,75. Essa foi uma questão bem elaborada mesmo, mas exigia que você soubesse primeiro a fórmula, né, da população e depois ainda se lembrasse que a medida da unidade de passagem é 0,55. Normalmente, quando a prova de 9077 pergunta alguma coisa sobre isso, ela pergunta qual que é a medida da unidade de passagem, né? Ou daqueles casos especiais hospitalares, que daí seriam 2 unidades de passagem, mas dificilmente ela pede esse cálculo aqui. Achei bem elaborada, mas bem difícil também, né? Vamos para a próxima questão, que é a 34. Considerando a área de passagem de macas, qual deve ser a largura mínima das circulações em edificações hospitalares? Mais uma questão onde a gente pode responder com a NBR 9077, né? A norma de incêndio. Item 4.4.2, larguras mínimas a serem adotadas. As larguras mínimas de saídas, em qualquer caso, devem ser as seguintes: 1,10 correspondendo a 2 unidades de passagem e 55 centímetros para as ocupações em geral, e 2,20 para permitir a passagem de macas, camas e outros nas ocupações do grupo H, divisão H3. Portanto, o nosso gabarito é a letra D novamente, 2,20. Questão número 35. A estratégia que utiliza aberturas para ventilação em superfícies opostas, de modo a potencializar a circulação de ar na edificação, denomina-se A, efeito chaminé, ventilação forçada, ventilação cruzada, circulação cruzada ou ventilação ascendente. Vamos então à resposta. A ventilação natural cruzada é aquela cujas aberturas em um determinado ambiente ou construção são dispostos em paredes opostas ou adjacentes, permitindo a entrada e saída do ar. Portanto, o nosso gabarito é a letra C, ventilação cruzada. Vamos para a questão número 36. No AutoCAD, o comando ortogonal pode ser acionado pela barra de comandos inferior ou usando a tecla. Essa é uma questão fácil, né? O gabarito é a letra C, F8. Questão número 37. No processo de desenho, fez-se necessário inserir a logo do empreendimento no projeto desenvolvido no AutoCAD. Sabendo que a logo está em formato de imagem, qual é a sequência de comandos para inseri-la? Dá o símbolo de maior, não faz parte do comando, apenas indica a sequência, tá? Então vamos lá. Letra A. Inserte clipe, escolher a imagem a ser inserida. Não. Importe JPG, escolher a imagem a ser inserida. Não.
Insert block, escolher a imagem a ser inserida, não. Import PNG, escolher a imagem a ser inserida, não. E o nosso gabarito é a letra E. Insert attach, escolher a imagem a ser inserida. Questão número 38. Recurso classificado Word permite. E aí a nossa resposta é a letra A, logo de cara, ó. Organizar o texto selecionado em ordem alfabética ou numérica. Essa é a função do recurso classificado Word. Questão número 39. Um terreno possui desnível de 3 metros entre a testada e o fundo. Para implantar a edificação, será realizada uma movimentação de terra com corte e aterro, deixando o lote nivelado no nível 1,5. Sabendo que o terreno possui 35 metros de comprimento e 15 metros de largura, qual será o volume de corte e aterro, respectivamente? Essa é uma questão de topografia, né? Corte e aterro. E é uma questão que eu já vou falar o seguinte, ó. Eu vou mostrar para vocês como eu faria na hora da prova. Eu sei que talvez esse método esteja até errado, porém eu cheguei ao gabarito. E eu sei que talvez exista, talvez não, com certeza tem um método mais fácil de se fazer esse cálculo, né? Mas eu vou falar para vocês como eu faria na hora do desespero, na hora da prova, tá ok? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é anotar as informações. Ó, o terreno ele tem 3 metros de desnível, né? E ele tem as dimensões de 35 metros de comprimento por 15 metros de largura. Além disso, nós temos a informação de que ele precisará ficar com 1,5 metro, né, na cota de 1,5. Ok, então agora nós vamos para o cálculo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o volume de terra, né? Calcular o volume significa dizer que eu preciso do metro cúbico. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o 35 vezes 15 vezes 3, que vai me dar o total de 1.575 metros cúbicos. Mas, Felipe, isso daí não é um retângulo, né? O nosso terreno não é assim. Esses 1.575 metros cúbicos é como se você estivesse considerando um terreno reto, né? Um terreno que não tem caimento nenhum e tem 3 metros de volume de terra. Não é assim. Realmente não é assim, porque o nosso terreno está da seguinte forma, né? Ele começa aqui, nesse ponto, e vai até aqui. Então, ele é assim, né? E ele tem, deixa eu pegar uma outra cor aqui, 3 metros de desnível, né? Daqui até aqui, nós temos 3 metros. Ok. Ou seja, esses 1.575 que eu calculei, na verdade, ele é isso daqui, ó. É essa projeção aqui. Eu calculei tudo isso daqui, não só essa parte aqui, mas como essa parte que não existe também, né? Então, na verdade, eu tenho que esses 1.575 é tudo isso. Logo, a minha parte real, que é somente essa parte aqui, é a metade disso. Então, eu tenho que pegar o 1.575 e dividir por 2, né? Dividir por 2. Isso significa que eu tenho 787,5 metros cúbicos, né? Ou seja, todo esse pedaço aqui equivale a 787,5. Deixa eu voltar isso aqui. Tá. Então, mas não é isso que ele quer saber. O que ele quer fazer é o seguinte. Ele quer fazer um corte e um aterro nesse terreno. Ele quer pegar 1,5 metro. O terreno ele vai ficar nessa cota de 1,5 metro. Logo, ele vai fazer isso aqui. Ele vai tirar esse pedaço daqui e vai passar para cá, e vai preencher para cá. E o que ele quer saber é justamente qual é o volume do corte e do aterro que ele vai fazer, respectivamente. O volume vai ser a mesma medida porque o que ele tirar daqui, ele vai passar para cá. Como que eu resolvi essa questão? Provavelmente pode ter uma maneira muito mais fácil, muito mais lógica de se resolver. Mas na hora do desespero, né, como eu já disse, eu resolveria da seguinte forma. Olha, eu imagino que esse pedaço que ficou aqui é assim, ó.
eu divido esse terreno em várias partes iguais. E eu sei que cada parte dessa vai ter um volume de metros cúbicos, né? E por que eu fiz isso? Porque dividindo esse terreno em triângulos, né, com partes iguais, eu sei que ele está dividido em 1, 2, 3, 4. Ele é dividido em 4 partes esse terreno, né? Então, se eu pegar 787,5 e dividir por 4, eu vou achar quanto vale cada uma dessas 4 partes aqui. Isso vai me dar 196,87. O que isso significa? Que essa parte aqui que eu preciso preencher de aterro, né, e essa parte de corte equivale a 196,87, cada parte, cada pedaço desse terreno, que é 1/4, né? E aí nós chegamos ao nosso gabarito, que é a letra B de bola, 196,87. Pessoal, essa não é a maneira correta de se fazer, eu imagino que não seja, né? Essa é a maneira que eu faria, tá ok? Mas, para vocês que estudam topografia aí, deixe aqui nos comentários qual seria a maneira correta de se fazer esse cálculo de volume de corte e aterro, tá ok? Essa é uma solução que eu encontrei para fazer isso na hora da prova. Se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, porque olha, hoje esse vídeo tá dando trabalho, viu? Então, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Então, vamos continuar. Bom, a questão número 40 ela foi anulada, então nós vamos pular e vamos para a questão número 41. No projeto para estabelecimentos assistenciais de saúde, a etapa de projeto de arquitetura utilizada como base para o desenvolvimento dos projetos complementares de estrutura e instalações é o, e daí nós temos anteprojeto, projeto legal, projeto básico, projeto executivo e estudo preliminar. Para a gente responder essa questão, nós temos que ir lá na RDC 50, então vamos a ela. No item 1.2.2.1, arquitetura, fala o seguinte: o projeto básico de arquitetura, representação gráfica mais relatório técnico, será a base para o desenvolvimento dos projetos complementares de engenharia, estrutura e instalações. Portanto, o nosso gabarito é a letra C, projeto básico. Questão número 42. Sobre os procedimentos para a avaliação de projetos de estabelecimento assistencial de saúde, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então vamos analisando e já comentando mais uma questão de RDC, então vamos a ela. Item 1. O projeto para a execução de novas obras, reformas ou de ampliações de estabelecimento assistencial de saúde será avaliado pela vigilância sanitária local. Correto. Avaliações de projeto, lá em item 1.6. Para a execução de qualquer obra nova, de reforma ou de ampliação de EAs, é exigida a avaliação do projeto físico em questão pela vigilância sanitária local, estadual ou municipal, que licenciará a sua execução. Então, a número 1 está correta. 2. A avaliação de projetos físicos de EAs exige a documentação correspondente à representação gráfica do projeto de arquitetura, o estudo de viabilidade e o relatório técnico. Essa questão está errada. Vamos ver, ó. A avaliação dos projetos físicos de EAs exige a documentação denominada PBA, Projeto Básico de Arquitetura, conforme descrito no item 1.2.1 e a ART prevista no item 1.3 dessa resolução. Portanto, a 2 está errada. Questão 3. Na solicitação de licença de funcionamento do estabelecimento, a vigilância sanitária fará a inspeção no local para verificar a conformidade do construído com o projeto aprovado. Correto. Quando do término da execução da obra e solicitação de licença de funcionamento do estabelecimento, a vigilância sanitária fará inspeção do local para verificar a conformidade do construído com o projeto licenciado anteriormente. 4. A equipe de inspeção deve possuir necessariamente um profissional habilitado pelo sistema CFM-CRM. Errado. Item 1.6.1, parecer técnico. Para a avaliação do PBA, o projeto básico, é feita uma análise por equipe multiprofissional e elaborado parecer técnico baseado na documentação apresentada.
emitido por profissional legalmente habilitado pelo sistema CREA-CONFEA, em obediência aos termos da Lei nº 5.194. Este parecer deverá ser expedido pelo órgão responsável pela direção do Sistema Único de Saúde Municipal ou estadual. Logo, nós temos que a 1 e a 3 apenas estão corretas, né? Então, nosso gabarito é a letra B, apenas 1 e 3. Vamos para a questão número 43. Realizar procedimentos médicos e odontológicos de pequeno porte sob anestesia local é uma atividade que faz parte de qual das atribuições dos estabelecimentos assistenciais de saúde? Essa é mais uma questão de RDC. Então, vamos ver onde nós achamos a resposta. Então, vamos lá. Atribuição 1. Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. Item 1.8. Realizar procedimentos médicos e odontológicos de pequeno porte sob anestesia local, punções, biópsia, etc. Portanto, o nosso gabarito é a letra E, atendimento em regime ambulatorial e de hospital-dia. Questão número 44. Sobre o dimensionamento de ambientes em estabelecimentos assistenciais de saúde, qual deve ser a dimensão dos consultórios indiferenciados? Lembra que eu falei lá algumas alternativas daquela questão da NBR 9077, que era uma questão que, embora fosse muito difícil, era uma questão justa? Então, aqui eu acho que nós temos uma questão bem justa, porque olha, vocês vão ver agora essa tabela de onde nós vamos tirar a resposta, que a resposta é a letra D, D de dado, né? 7,5 metros quadrados com dimensão mínima de 2,20. Essa tabela tinha quase 3 páginas, e daí a banca tirou aí de uma das alternativas e elaborou uma questão com uma dessas. Para você responder essa questão, basicamente você teria que decorar a tabela inteira, né? Com várias e várias medidas totalmente aleatórias sobre um estabelecimento assistencial de saúde. Eu particularmente não consigo entender qual é o objetivo da banca de elaborar uma questão assim, tirando uma questão dessa tão aleatória, né? Eu não entendo qual o tipo de profissional que ela quer selecionar fazendo uma questão assim. Mas, né, tá no edital, pode ser cobrado, né? Mas não deixa de ser injusto, na minha opinião, né? Vamos para a questão 45. O estudo de impacto ambiental deve ser realizado por... Então vamos para a próxima questão. A questão número 45 ela foi anulada, então nós vamos pular. Vamos para a 46. O partido arquitetônico é um termo específico do campo da arquitetura, que faz parte do processo de projeto. Sobre o partido, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com sequência correta. Então vamos lá. A adoção do partido arquitetônico é um ato técnico e racional, que não envolve o processo criativo. Errado. O ato de desenhar o partido é um processo em que se fundem o ato de desenhar com o ato de criar. Correto, perfeito. O partido é um instrumento utilizado pelo projetista para dialogar com o cliente, expressando a ideia do edifício imaginado. Correto também. O partido é um instrumento para compatibilizar a ideia do edifício com implicações de ordem tecnológica, como a estrutura e os materiais construtivos. Correto também. A única que, na minha opinião, é incorreta é a primeira, né? Então seria falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra A, a resposta, né? Vamos então para a 47. As cargas acidentais decorrentes do uso da estrutura ou ação de ventos e da água são classificadas como ações excepcionais, ações variáveis diretas, variáveis indiretas, permanentes diretas ou permanentes indiretas. Eu achei essa questão em um texto, então vamos a ele. Nós temos dois tipos de ações variáveis, as ações variáveis diretas e as ações variáveis indiretas. Então vamos ver se a gente acha o nosso gabarito, né? Ações variáveis diretas são constituídas pelas cargas acidentais previstas para o uso da construção, pela ação do vento e da chuva, devendo respeitar as prescrições feitas por normas específicas. Como cargas verticais previstas para o uso da construção, tem-se cargas verticais de uso de construção, cargas móveis, considerando o impacto vertical, impacto lateral, força longitudinal de frenação ou aceleração e força centrífuga.
Ações variáveis indiretas são causadas pelas variações da temperatura, podendo ser com variação uniforme e não uniforme de temperatura. Então, como nós podemos ver, a nossa resposta é a letra B, ações variáveis diretas. Eu usaria a seguinte lógica, ó. Se é uma carga acidental, é uma carga que ocorre por acidente, não acontece a todo tempo. Portanto, eu já eliminaria a letra D e a letra E, que fala de cargas, ações permanentes, né? Porque se é permanente, não é de vez em quando. Logo, eu ficaria entre a A, B e C. Mas aqui ele está falando que são cargas acidentais decorrentes do uso da estrutura, como ações de vento e de água. Água e vento você tem a todo tempo. Você tem chuva a todo tempo, você tem vento o dia todo. Portanto, não pode ser uma carga excepcional, porque ela não ocorre de vez em quando, ela ocorre sempre, não é? Então eu ficaria só com a letra B ou a letra C. Variáveis diretas ou variáveis indiretas. E daí sim ficaria a dúvida, né? Mas eu colocaria a letra B, ações variáveis diretas, porque tanto o vento quanto a água da chuva, ele está o tempo todo diretamente na construção, né? Atingindo a construção diretamente. Portanto, eu colocaria a letra B. Questão número 48. A sigla FCK, utilizada para o concreto, significa... nós temos as alternativas, então vamos ver a resposta. Ó, a sigla FCK foi traduzida para o português como resistência característica do concreto à compressão, um conceito imprescindível para calcular com exatidão a medida de material com relação à estrutura que será utilizada. Portanto, o nosso gabarito é a letra E, resistência característica à compressão do concreto. Vamos para a questão 49. O paisagismo contemporâneo brasileiro caracteriza-se por... E nós temos as alternativas. Então vamos ver o texto para ver a nossa resposta. Essa é uma questão que eu tirei de uma monografia. Então, a bibliografia está aqui na descrição, se vocês quiserem se aprofundar. Eu acredito, inclusive, que seja através desse texto que a banca utilizou para elaborar a questão. Ó, ainda de acordo com Gonçalves, em 2017, a linha contemporânea caracteriza-se pela diversidade formal e conceitual, por meio de vegetação que acompanha os princípios de ideologia da preservação dos ecossistemas, seguindo o conceito do espaço, originando cenários. Então, essa é a definição do paisagismo contemporâneo brasileiro, que, segundo o escritor, se define por uma diversidade formal e conceitual e pluralidade de soluções. Gabarito letra A. Vamos para a questão número 50. Em um ambiente de trabalho onde o funcionário realiza as atividades sentado e há necessidade de alcançar materiais em prateleiras superiores, qual deve ser a altura máxima da prateleira para que se tenha o alcance confortável? Essa questão a gente responde observando uma figura lá da NBR 9050. Vamos ver qual que é. Então, como nós podemos ver nessa figura aqui da 9050, uma pessoa sentada, o alcance máximo confortável para ela é de 1,20 m. Questão número 51. No Brasil, os projetos de loteamento devem atender, dentre outros, a qual dos seguintes requisitos no que se trata de vias? Então, nós temos as alternativas e vamos à resposta. A resposta está presente lá na Lei 6766, né, que disciplina o parcelamento do uso do solo urbano. Vamos lá no artigo 4. Item 4. As vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais existentes ou projetadas e harmonizar-se com a topografia local. Portanto, nosso gabarito é a letra C. As vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais existentes ou projetadas, harmonizando-se com a topografia local. Questão número 52. No orçamento de obras, a despesa é classificada como? Essa é uma questão que provavelmente a banca tirou do livro Contabilidade de Custos, então vamos ver a resposta. Despesa é o valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa, bem como aos esforços para a obtenção de receitas através da venda dos produtos, podendo-se exemplificar com materiais de escritório, salários da administração. Então, o nosso gabarito é a letra E. O valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa,
bem como aos esforços para a obtenção de receitas por meio da venda dos produtos. Questão 53. A técnica construtiva empregada no Brasil e caracterizada por paredes estruturadas por um tramado de madeira em que as peças horizontais, verticais e inclinadas são encaixadas entre si, sendo preenchidas posteriormente com taipa, adobe, pedra ou tijolos, denomina-se cantaria, enxaimel, taipa de mão, pau a pique ou taipa de pilão. Vamos então à resposta. Como nós podemos ver na imagem, a técnica se baseava na estrutura de madeiras encaixadas, cujos vãos eram preenchidos com tijolos ou taipa. O conjunto de estacas e caibros que sustentam as divisões da estrutura da casa podem ou não ficar visíveis. Essa é a definição de enxaimel, letra B. Questão número 54. Nos projetos de modificação, acréscimo e reconstrução de edifícios, as partes do edifício que serão demolidas devem ser indicadas nas plantas na cor. Então temos preto, azul, verde, vermelha ou amarela. Essa é uma questão do Código de Obras, então vamos a ele. Artigo 74. Nos projetos de modificação, acréscimo e reconstrução de edifícios, a fim de facilitar a leitura das plantas, indicar-se-ão 1. Com tinta preta as partes do edifício que devam permanecer. E 2, com tinta amarela, as que serão demolidas. Então, gabarito letra E, amarela. Vamos então para a questão 55. Para edificações na cidade de João Pessoa, a largura mínima admissível para corredores de circulação é igual a 80, 90, 1,20, 1,60 ou 2. Essa resposta está presente mais uma vez no Código de Obras, então vamos a ele. Da circulação horizontal. Artigo 155. Os corredores de edificações deverão ter a largura mínima de 80 para casas populares, 90 para edificações residenciais, 1,60 para edificações educacionais, 2 para edificações hospitalares e 2,80 para galerias internas. Como a nossa questão não especificou para qual tipo de corredor de circulação que ele pediu, ele só pediu a largura mínima então é 80, letra A. Vamos para 56. Um edifício residencial está sendo projetado na cidade de João Pessoa, constando em seu programa de necessidades 2 dormitórios, sala e cozinha conjugada, banheiro social e área de serviço / lavanderia. Nesse projeto, quais devem ser as dimensões mínimas para os quartos? A resposta para essa questão também está no Código de Obras. Vamos ver. Das salas e dormitórios, artigo 168. Nos edifícios residenciais e comerciais, os quartos e as salas deverão ter área mínima de 8 metros quadrados, forma tal que permita traçar em seu piso um círculo com raio mínimo de 1,30 metro, pé direito mínimo de 2,60 metros, salvo casos especiais a critério do órgão competente. Então, nosso gabarito é a letra B. Área mínima de 8 metros quadrados, permitindo um círculo com raio mínimo de 1,30 e um pé direito de 2,60. Vamos para a questão número 57. Em um projeto escolar a ser executado na cidade de João Pessoa, devido às condições do terreno, é possível criar aberturas para iluminação apenas em uma das fases do bloco de salas de aulas. Nessa situação, as janelas devem ser dispostas. Mais uma vez, Código de Obras, vamos a ele. Artigo 352. As edificações destinadas a escolas deverão ter as salas de aula subordinadas às seguintes condições. Pé direito mínimo de 3 metros, área mínima de 30 metros quadrados, não podendo sua maior extensão exceder a 1,5 vezes a menor, dispor de janelas em apenas uma de suas paredes, asseguradas iluminação lateral esquerda e a tiragem de ar por meio de pequenas aberturas na parte superior da parede oposta. Portanto, o nosso gabarito é a letra D, né? Na lateral esquerda das salas, no sentido do eixo maior das salas. Vamos para a questão 58. Estão incluídas nas zonas especiais de preservação de João Pessoa, ou seja, nas áreas de interesse social para preservação, manutenção e recuperação de características paisagísticas, históricas e culturais, as seguintes áreas, exceto
Essa é uma questão que está presente lá no plano diretor de João Pessoa, então vamos a ele para achar a resposta. Ó, como vocês podem ver lá no artigo 39, nós temos vários e vários casos que falam que se encaixam aí nessa área de interesse social para preservação. E uma das áreas que não se encaixam, que é justamente o nosso gabarito, é a letra B, as praças públicas. Nós temos várias coisas, o centro histórico está incluído, a falésia do Cabo Branco, áreas tombadas ou preservadas e terrenos urbanos com declividade superior a 20%. O único desses 5 itens que não está citado aqui são as praças públicas, que é o nosso gabarito. A 58 é a letra B. 59. Como previsto no plano diretor de João Pessoa, os recursos financeiros provenientes da aplicação do instrumento da outorga onerosa serão destinados ao, mais uma questão do plano diretor. Então, o que diz o nosso plano diretor de João Pessoa? Artigo 17. Nas zonas adensáveis, o Poder Executivo outorgará de forma onerosa a autorização para construir área superior àquela permitida pelo Índice de Aproveitamento Único. Os recursos financeiros provenientes da outorga onerosa referida neste artigo integrarão o Fundo de Urbanização criado por esta lei. Portanto, o nosso gabarito é a letra B, Fundo de Urbanização. E vamos para a nossa última questão de número 60. Uma edificação de uso comercial na cidade de João Pessoa pretende fazer a implantação de um toldo. Como o prédio está construído com recuo em relação ao alinhamento do logradouro, a autorização para a instalação só será permitida se forem obedecidos critérios como: a nossa resposta está localizada lá no Código de Posturas do município de João Pessoa. Então vamos aí. Seção 4 da instalação dos toldos, artigo 139. A instalação de toldos nas edificações depende de prévia autorização do órgão competente da Prefeitura Municipal e somente será permitida quando atendidas as seguintes exigências: para as edificações de usos comerciais, industriais, prestadores de serviços e similares, estando o prédio construído no alinhamento do logradouro público, devem não excederem a 50% da largura do passeio e não terem estruturas fixadas nos logradouros públicos, não apresentarem altura inferior a 2,20, ter largura máxima de 5 metros e ter altura mínima de 2,20, entre outras exigências, né? Então, nosso gabarito é a letra D, ter largura máxima de 5 metros e possuir altura mínima de 2,20 metros com suportes fixos no terreno. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então, nós terminamos finalmente a correção da prova do concurso de arquiteto lá de João Pessoa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de próximos vídeos, se vocês querem alguma outra prova que eu faça correção por aqui. E até o próximo vídeo!